Olá! No boletim diário de hoje, nós vamos falar sobre pagamento em licitações. E para isso, estamos recebendo aqui ele que é graduado, mestre e doutor em Direito e pós-graduado em Licitações e Contratos, autor de diversas obras e atualmente é conselheiro administrativo na Casan, que é a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, e também professor e palestrante no tema licitações, o nosso querido doutor Felipe Bozelli. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, doutor. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer enorme estar conversando aqui no canal da Forset. Queria agradecer à equipe da Forset pelo gentil convite que me foi concedido na pessoa do meu amigo Ricardo. Agradecer a todo mundo que está aqui nos ouvindo, que está nos assistindo, para a gente bater um papo sobre uma matéria que é uma matéria, Ricardo, que eu sou um apaixonado por essa matéria. Porque me parece, Ricardo, quando nós falamos em pagamento dos contratos administrativos, nós falamos do tema mais sensível que a gente tem dentro de um contrato. Afinal de contas, ninguém firma um contrato com a administração pública sem pretender receber um pagamento, a sua justa remuneração sobre esse tema. E esse tema, para mim, ele é ainda mais interessante, Ricardo, porque, ao contrário do que alguns acreditam, a gente discutir o pagamento dos contratos administrativos não significa necessariamente, ou não significa, talvez de forma nenhuma, que nós estamos aqui a proteger ou a tutelar o direito das empresas em detrimento de um suposto interesse público maior que seria privilegiado caso o Estado não pagasse. De forma alguma. Na verdade, pelo contrário. Na verdade, quando a gente trata de meios eficientes de cobrança e de pagamento do Estado nos seus contratos administrativos, nós estamos buscando trazer mais segurança jurídica para esses contratos e, portanto, termos os contratados mais tranquilos, mais seguros quanto aos seus contratos administrativos, o que traz necessariamente uma maior competição de mercado e, principalmente, uma redução do valor pago pela administração aos seus contratados. Isso é um cenário que já foi objeto de discussão por diversos autores, foi objeto de prêmio Nobel recentemente, inclusive. Aliás, alguns prêmios Nobel já foram dados por esse tema, pela teoria dos contratos. E a questão aqui é bastante simples. Quanto maior for a segurança jurídica do meu contrato, menor será o apetite por um lucro majorado do mercado privado. Claro que isso também dependerá de uma maior competição no mercado e que certamente virá se nós tivermos contratos mais justos e mais equalizados, sobretudo na matéria do pagamento. Quando a gente fala em pagamento, Ricardo, é um tema que sempre bate a porta dos nossos licitantes, dos nossos contratados, e que muitas vezes é objeto de consulta aqui no meu escritório, é objeto de consulta nas palestras, nos cursos que dou, mas espera lá, Bozelli, a administração pública, ela fez um empenho, ela tem uma nota de empenho. Como que ela pode não ter dinheiro? Como que você pode não ter dinheiro se você tem empenho? Se você tem empenho, você teria dinheiro. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. É necessário que os nossos ouvintes, Ricardo, entendam que a nota de empenho, na verdade, o que ela é? Ela é o bloqueio de uma dotação orçamentária. Quando a prefeitura vai iniciar o seu ano, prefeitura, o Estado, a União, ela tem uma lei orçamentária anual, que é uma autorização de onde ela pode gastar o dinheiro dado pelo Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, a depender do ente que estamos. Essa autorização de gastar esses recursos não quer dizer, vejam, que você tem o dinheiro. Quer dizer que você tem a autorização do Poder Legislativo para gastar aquele dinheiro. Como os nossos ouvintes podem imaginar, a arrecadação tributária do país não funciona 100% em 1º de janeiro.
Então, o sistema de arrecadação, ele não é no formato de começa o ano, você pega todo o dinheiro e vai gastando ao longo do tempo. Não é assim que funciona. O sistema de arrecadação tributária, ele acontece conforme o ano vai se desenvolvendo. Então, o que pode acontecer? Inúmeros cenários. É possível, número um, que a administração, por uma série de contingências que tenha que gastar além do que previa em determinadas matérias. E é possível acontecer, número dois, que a administração não arrecade aquilo que imaginava arrecadar. Se nós pegarmos a experiência orçamentária deste ano de 2020, em um cenário de pandemia, nós estamos num ano que muito provavelmente não, em que certamente os dois movimentos ocorrerão. A administração não vai arrecadar o que achava que ia arrecadar, nós tivemos uma queda na produção do país, fruto dos diversos lockdowns que nós tivemos. E número dois, a administração gastou muito mais do que esperava gastar no combate à pandemia, no combate ao totalmente coronavírus. atípico, Então a gente pode... Um ano completamente atípico, Ricardo. Então, assim, a gente pode perceber que esse ano, claramente, esse movimento vai acontecer. Da administração, em muitos casos, ter o empenho, mas não tem o que nós chamamos de disponibilidade financeira. Não tem dinheiro na conta para pagar a empresa, ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve ter claro quando a gente fala de pagamento dos contratos administrativos. Outro ponto que, para mim, é de fundamental importância a gente entender é o que está previsto no artigo 5º da Lei 8666. O artigo 5º, Ricardo, ele tem uma previsão que é a ordem cronológica dos pagamentos. Então, o que ele estabelece? Que os pagamentos devem acontecer dentro da sua ordem cronológica, respeitada a fonte orçamentária. Então, o que isso significa? Dentro de um contrato administrativo, dentro da administração pública, nós temos fontes orçamentárias, que é da onde está vindo o dinheiro em um resumo simplório. Então, se o dinheiro é dinheiro próprio, ou seja, é dinheiro do próprio município, tudo que é gasto com dinheiro próprio do município é da mesma fonte orçamentária. Fonte, dinheiro próprio. Se o dinheiro é convênio com o governo federal, a fonte é o convênio com o governo federal. Então, se eu tenho recursos próprios e esses recursos são destinados a fazer uma série de contratos, estes contratos devem ser cumpridos ou devem ser pagos na medida da sua exigibilidade. Aqui, a lógica é muito simples, senhores. A lógica é muito simples. A mesma lógica que a gente adotaria na nossa vida privada. A conta de luz que vence dia 10 e a conta de água que vence dia 20, eu pago a conta de luz antes de pagar a conta de água. A questão é simples. Você paga aquilo que vence primeiro, e você paga depois aquilo que vencerá depois. Esse mecanismo da cronologicidade dos pagamentos, Ricardo, ele é um dos principais mecanismos de proteção à corrupção que nós temos dentro da 8666. Um dos maiores fomentadores da corrupção no nosso país é, sem dúvida, a possibilidade que um gestor teria de pagar antes aos seus amigos e depois aos seus inimigos. Aquela ideia de quem quer rir tem que fazer rir. Se a gente permite o pagamento fora da ordem cronológica, a gente acaba possibilitando isso. A gente acaba possibilitando que um gestor mal intencionado traga ou cobre algum tipo de vantagem para efetuar o pagamento daquela empresa antes dos demais empresários que estão naquela lista. Então, quando a gente fala de cronologicidade de pagamento, a gente fala de um instrumento importantíssimo de tutela da corrupção no Estado brasileiro e de tutela dos empresários que têm ali o seu direito a receber aquele pagamento. O que muitas vezes as pessoas acabam não observando, Ricardo, é, primeiro, essa regra do pagamento na ordem cronológica, em que pese ser uma regra bastante simples, é uma regra pouquíssimo conhecida pelos empresários. Assim, eu vejo diversos empresários que não fazem ideia dessa regra. E a segunda grande questão é, muitos empresários às vezes têm conhecimento da regra, mas não sabem como podem verificar o cumprimento dessa regra.
E para isso, senhores, existem os portais de transparência espalhados pelo Brasil. É bem verdade, Ricardo, e faço aqui uma crítica aos portais de transparência, que os portais de transparência que nós montamos depois da Lei de Acesso à Informação são tudo menos transparentes. Eles não são nada transparentes. Então, é muito raro você abrir um portal de transparência e ele ter de forma clara e fácil a ordem cronológica dos pagamentos. É verdade, é muito raro. Então, para a gente buscar os Acaba ficando pagamentos. muito desatualizada também, né, doutor? Perfeito. Muitas vezes estão desatualizados, as informações não estão ali ou não estão de forma clara ali exposta. Então, muitas vezes, para a gente buscar se está acontecendo pagamentos fora da ordem cronológica, e essa é a metodologia que a gente adota, inclusive aqui no nosso escritório, Ricardo, a gente tem que trabalhar tentativa e erro. Você tem que ir lançando nomes de possíveis fornecedores da prefeitura para ver que dia que ele executou e que dia que ele recebeu e se ele está recebendo fora antes de você ou antes da sua ordem naquele critério cronológico, né? Então, essa é uma ferramenta muito interessante e que muitas vezes os empresários não têm conhecimento. Outro grupo de ferramentas que nós temos é o grupo de ferramentas ligados ao bloqueio de pagamento por determinada razão. Muitas vezes, Ricardo, a administração ela se nega a pagar por conta de alguma coisa. E aqui nós temos as mais variadas opções. Eu vou dar as duas maiores. Opção número 1, a empresa não comprovou que está adimplente perante seus tributos, né? A vasta construção doutrinária e jurisprudencial, Ricardo, inclusive decisões do Tribunal de Contas da União, que estabelecem que isso não pode acontecer. Tipo, você não pode bloquear o pagamento de uma empresa por ela não estar regular perante seus tributos. Você deveria notificá-la, talvez até rescindir o contrato com ela, mas você não pode deixar de pagar por aquilo que foi recebido. O outro, que também é um instrumento muito comum de ser utilizado, não, existe um processo de multa, ou pior, vai existir um processo de multa e por isso a gente já bloqueia o pagamento e não faz o pagamento. A mesma coisa. A Constituição estabelece que ninguém pode ser privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e, portanto, isso se aplica aos contratos administrativos. Você não pode reter o pagamento antes de dar àquela empresa o direito à ampla defesa e ao contraditório, tá? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, já caminhando para os finalmente da nossa entrevista, temos tempo ainda, Ricardo? Temos sim. Temos? Uma aula como essa, quem sou eu para... Maravilha. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar são as situações, Ricardo, em que a administração ela deixa de dizer que a empresa executou o contrato para não dar início ao prazo de pagamento. Isso vai depender, cada objeto tem um nome para isso que eu vou dizer, mas em todos eles o que nós estamos falando é o recebimento do objeto, é a fase de recebimento do objeto, é a fase de liquidação da obrigação. Então, em obras a gente costuma chamar isso de medição, né, de planilha de medição, às vezes aceite da nota fiscal, atesto da nota fiscal, vai depender do seu objeto, ele vai ter um nome diferente. Basicamente, todos eles têm a mesma ideia. É quando o fiscal atesta que você executou o contrato. A Lei 8666, Ricardo, ela estabelece que o prazo máximo de pagamento é 30 dias contados do adimplemento da obrigação. O adimplemento da obrigação é o cumprimento da obrigação pelo particular. Ela não diz o atesto do adimplemento da obrigação, ela diz adimplemento. Portanto, a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade dos editais, possui um grave equívoco, que é vincular o pagamento ao atesto do adimplemento da obrigação e não ao adimplemento. Isso faz toda a diferença. O que a gente vê muitas vezes são órgãos que eles alegam que não estão atrasados nos seus pagamentos. Por quê? Porque retardam o atesto da execução em 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Esse retardo no atesto é um ato ilegal. E a empresa pode sim questionar
essa demora em certificar o cumprimento da obrigação. Tá? A Lei 8666 tem previsão expressa que o fiscal do contrato ele tem o prazo de 15 dias no máximo para dar esse atesto. E caso ele não dê, esse atesto é considerado tácito, ou seja, ele é dado mesmo que o fiscal não diga que é dado. Eu diria que aqui a gente teria o terceiro importante eixo no cumprimento dessas obrigações contratuais por parte da administração. Doutor, eu tô naquele momento aqui que eu tenho certeza que eu vou levar várias broncas aí via internet, mas por que você parou a entrevista justamente naquele momento? Mas o tempo, infelizmente, não me ajuda. Já posso começar aqui agradecendo, né, em nome de toda a família Forsetti, mas eu queria ressaltar, né, a importância que o senhor colocou aí da vinculação, né, do contrato. Muitas vezes o licitante realmente ele só participa do processo, né? A gente bate muito aqui na tecla da importância, né, da assessoria, de ter um acompanhamento jurídico aí. Infelizmente, a gente só lê o edital, vai lá e participa no dia. Esse cenário precisa mudar muito, né, doutor? E se o senhor permitir, eu colocaria aí um quarto ponto para dar uma dica aí para o nosso público, aí os licitantes. Também entrar em contato com o escritório do Dr. Felipe Bozelli. E para isso, é importante que o senhor passe aqui para nós também qual a melhor forma, né? O site, as redes sociais. Já vou deixando aqui sempre a dica que eu dou aqui. Ele responde, viu, gente? E rápido, viu? Via redes sociais. Mas, por favor, doutor, o espaço é seu. Perfeito, Ricardo. Eu que agradeço a gentileza. As pessoas que quiserem entrar em contato conosco podem entrar. Nós temos duas empresas, uma empresa de treinamentos, que é a bozelli.com.br, www.bozelli.com.br, Bozelli com S e 2 L's. E nós temos nosso escritório de advocacia, que é o beladv.com.br, que é o Bozelli Loss Advogados. E eu também estou à disposição de todos os nossos ouvintes pelas redes sociais, Felipe Bozelli, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu fico à disposição de todos os parceiros da Forsetti. E tem um excelente material, inclusive na parte de treinamentos, tem treinamento também sobre justamente pagamentos nas licitações, não é isso, doutor? Em nome de toda a família Forsetti, só posso agradecer aqui a sua presença. Aqui estou num momento único, sigo o seu trabalho, acompanho, agradeço por tudo que faz aí pelo nosso setor, né? As licitações públicas, muito obrigado. Você tem vários fãs aqui dentro da Forsetti e fora também, que seriam o quê? Os nossos clientes. Isso aqui há muito tempo já que o pessoal pede para que eu fizesse esse bate-papo aí com o senhor. Então, foi um enorme prazer. Para você que acompanhou até aqui, com a entrevista com o Dr. Felipe Bozelli, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, Ricardo, e obrigado a todos que nos assistiram.